Irmãos, um bom dia, é um prazer poder estar aqui com vocês e trazer essa palestra ao coração de vocês, que eu acho muito importante para que a gente entenda as pessoas, os instrumentos e os homens que Deus usou para que o Evangelho e a fé cristã chegasse aqui em nossa região. Geralmente nós estudamos, né, num tema como esse, a vida de grandes homens de Deus na história geral do cristianismo, e muitas vezes ignoramos a nossa própria história pessoal, particular, como igreja, né, na sua identidade. E eu gostaria de me ater a essa palestra para nos ajudar a que a gente possa conhecer a nossa história, e conhecer como Deus usou pessoas para trazer a fé a gente, o preço que foi pago por isso. Eu gostaria de começar com vocês lendo um texto da Palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, naquela galeria da fé, naquela relação dos homens e mulheres que Deus usou na história da redenção, da entrega da sua palavra, até chegar até nós. E aqui, no capítulo 11 de Hebreus, versos de 13 a 16, e depois do verso 32 ao 40, quero destacar esse texto aqui para a gente. Hebreus capítulo 11, verso 13, nos diz assim a palavra de Deus. Depois de ele relacionar vários personagens na história, ele diz que todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Veja agora o verso 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos e pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Vamos orar a Deus e buscá-lo, pedindo a sua direção e a sua presença nas nossas vidas nessa manhã de hoje. Pai amado, nós queremos te louvar e agradecer pelo privilégio e oportunidade de conhecermos o Senhor, de termos sido atraídos pela tua graça e pelo teu favor. Muito obrigado, porque a luz do Evangelho chegou às nossas vidas, Senhor. E muito obrigado, porque sabemos que o Senhor usou instrumentos humanos
para fazer com que essa luz viesse à nossa região e ao nosso país. Nós queremos te louvar, porque tu és o Senhor da história, tu governa todas as coisas a um fim proveitoso, e nós somos parte disso, porque o Senhor nos redimiu e o Senhor colocou sobre nós a missão de levarmos essa verdade ao mundo. Senhor Deus, capacita a tua igreja nesses dias, capacita as nossas vidas, nos renove, nos estimule, nos incentive a guardar com convicção as verdades que nós conhecemos e a termos a coragem de proclamá-la ao mundo, Senhor Deus, sabendo que essa é a única esperança para o homem. Usa a tua igreja nesses dias difíceis e complicados. Uma igreja que tenha coragem de não se deixar intimidar pelas ameaças, mas que ouse, Senhor Deus, pregar o evangelho com coragem, com ousadia e com poder. Fala aos nossos corações nessa manhã de hoje, nesse dia, edifica as nossas vidas e nos desafia a viver para a tua honra e glória, aquilo pelo qual nós fomos criados e aquilo pelo qual nós fomos redimidos pelo Senhor, para viver para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. A fé reformada no Nordeste brasileiro. E eu quero estabelecer o Nordeste, por ser nossa região, nós somos o encontro da fé reformada Nordeste, queremos trazer edificação para a igreja, despertar a igreja para a missão que ela tem. E então me propus a falar nesse tema da fé reformada no Nordeste brasileiro e pensar no seu estabelecimento aqui na nossa região do país. E a relevância para mim desse tema em tratar num evento como esse é que resgata a história do estabelecimento do protestantismo reformado no Nordeste brasileiro, para que nós tenhamos conhecimento da nossa história e conheçamos a nossa identidade enquanto povo de Deus, enquanto igreja do Senhor. Também porque nos apresenta os personagens que foram instrumentos de Deus no alcance dessa região de nosso país, que pouco conhecemos e às vezes até mesmo ignoramos. Conhecemos muitos instrumentos de Deus na história, mas muitas vezes não tomamos conhecimento daqueles que Deus usou para que nós pudéssemos hoje ter a nossa fé e estarmos juntos como igreja do Senhor. Também porque nos aponta o vigor missionário e, ao mesmo tempo, a ênfase na formação teológica e no preparo dos obreiros nativos. Isso é uma herança da reforma, que muitas vezes as pessoas dizem que igrejas reformadas ou igrejas que enfatizam, né, uma boa base doutrinária não são igrejas de vigor missionário e evangelístico. E nada mais falso do que isso, né? Quando a gente olha a história, quando a gente volta os nossos olhos para a história, a gente vê que a doutrina da graça, da soberana graça de Deus, estimula a gente a levar avante o evangelho e plantar igrejas para que Deus seja exaltado e glorificado entre as nações. E por último, a minha intenção e a relevância desse tema é que nos estimula e desafia a continuar levando avante a missão que Deus nos tem confiado como igreja dessa época. E aí, então, eu gostaria de começar com vocês essa palavra. Desde a descoberta do nosso país, houve duas tentativas de se implantar o protestantismo aqui no Brasil. A primeira, ainda no século XVI, com a investida dos franceses estabelecendo uma colônia lá na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. A comitiva não era protestante, mas no meio daqueles que vieram para estabelecer essa colônia, haviam protestantes. E aqueles que estavam responsáveis por estabelecer perceberam a necessidade de pessoas com essa fé, ou com essa ordem, ou com essa ética, ou com essa organização, porque vieram homens, somente homens. E aí, com o passar do tempo, as confusões, as brigas, os desentendimentos, e perceberam que os protestantes tinham outro comportamento e apaziguavam essas questões. Entraram em contato com Genebra, com Calvino, com Gaspar de Coligny, para que eles pudessem enviar pessoas preparadas para vir aqui para o Brasil, e protestantes, para estabelecer na colônia, na Baía de Guanabara, uma colônia protestante. E vieram.
essa investida foi de 1555 até 1567, né? Apenas 12 anos, mas ela sucumbiu, né? Porque esses protestantes depois foram perseguidos pelos próprios franceses e mortos, né? E aí, então, perdeu-se essa primeira tentativa. A segunda tentativa aconteceu no século XVII, no século seguinte, com a ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, né? Com o conde Maurício de Nassau, que estabeleceu aqui uma igreja protestante, de fé reformada, né? Que treinou, que evangelizou os nativos e que treinou pastores nativos, indígenas, para conduzir as igrejas que foram plantadas aqui. Até um presbitério foi organizado nessa época holandesa no Brasil. Mas durou apenas 24 anos e não foi para frente e sucumbiu. Essas duas tentativas do protestantismo reformado foram frustradas pela força do catolicismo colonial português, que dizimou e fez desaparecer as igrejas que foram plantadas aqui. Só a partir do século XIX, em meados do século XIX, foi que o protestantismo conseguiu chegar ao Brasil e se estabelecer. Não mais uma tentativa de ocupação, como foi a francesa e como foi a holandesa, mas agora o que nós chamamos e conhecemos como um protestantismo de missão. Foram as igrejas norte-americanas e também europeias, inglesas, que se estabeleceram no Brasil pelo viés, né, da abertura do Brasil para construções de ferrovias e implantação de indústrias no Brasil. E vieram desses países, né, executivos e trabalhadores que eram protestantes, né? E aí as igrejas lá estabelecidas enviaram para o Brasil missionários e a porta se abriu para que fosse implantada uma igreja. E a primeira, uma das instituições enquanto igreja, né, que enviou para o Brasil foi uma igreja de linha protestante, uma igreja presbiteriana, que a partir de 1859 a 1869, nessa primeira década de implantação aqui, chegaram ao Brasil os primeiros missionários protestantes, reformados, presbiterianos, que se estabeleceram aqui no sudeste do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. A junta de Nova York, que era a junta da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, enviaram aqui os 4 primeiros pioneiros nesses 10 anos, de 1859 a 1869. Foram eles Ashbel Green Simonton, o primeiro a chegar, depois Alexander Blackford, depois Francis Schneider e depois George Chamberlain. Esses 4 missionários. Simonton implantou uma base da missão no Rio de Janeiro, que era a capital do país, e depois Blackford veio e colocou uma sede também em São Paulo, e eles começaram a evangelizar e a alcançar a região e a plantar igrejas nessa primeira década aqui no Brasil. Mas tem um fenômeno que aconteceu lá nos Estados Unidos, nesse mesmo período, em 1861 a 1863, que foi a Guerra Civil Americana entre o Norte e o Sul, né? Isso afetou não somente a nação, que dividiu o país no meio, mas também as igrejas dessas regiões, né? E a igreja presbiteriana, que havia enviado missionários para cá, nesse mesmo período sofreu essa divisão na América por causa da Guerra Civil. E estabeleceu-se a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUS, uma outra denominação, que foi essa denominação derrotada na guerra e que muitos americanos que saíram do sul dos Estados Unidos se estabeleceram no Brasil, porque acabou o regime de escravidão lá e, consequentemente, atingiu e afetou a economia do sul, que vivia da plantação. E aí esses plantadores lá pegaram o recurso que sobrou lá e vieram para o Brasil e estabeleceram lá colônias de plantações. Daí, então, a recém-criada igreja do sul dos Estados Unidos mandou missionários para o Brasil a partir de 1869. E que é uma coisa curiosa,
esse ardor missionário, porque era uma igreja enfraquecida economicamente e até moralmente, porque perdeu a guerra, né? O lado do sul, e a igreja pobre, porque o sul foi arrasado pela guerra. A economia do sul foi arrasada por causa das plantações que foram incendiadas e acabadas com a guerra. Mas mesmo assim, uma igreja com parcos recursos enviou seus missionários a essa nação brasileira. E chegaram aqui, então, os primeiros missionários da igreja do sul dos Estados Unidos, ocupando a região de Campinas, em São Paulo, e Mogiana, interior de São Paulo. Foram 2 missionários enviados por eles para aquela região, Edward Lenny e George Morton. Eles se estabeleceram lá no Sudeste, mas esses 2 homens olharam para a vastidão do país e olharam para a região Nordeste e começaram a apelar à missão, ao comitê de Nashville, que enviava os missionários, né, da Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos, e enviaram então para o Nordeste brasileiro os seus primeiros missionários, né? Foi assim que aconteceu. A partir de 1869, né, o comitê de Nashville, da recém-organizada Igreja do Sul dos Estados Unidos, enviou esses missionários para o Brasil, para o Nordeste brasileiro de forma específica, né? A ponto de chegar aqui esses primeiros missionários na região do Nordeste brasileiro. O presbiterianismo, então, chega aqui, a igreja protestante de linha reformada, de teologia reformada, chega na nossa região, né? Isso em 15 de janeiro de 1873, né, aporta aqui em Recife o primeiro missionário enviado pela Igreja do Sul dos Estados Unidos ao Nordeste brasileiro, John Rockwell Smith. Ele é o fundador, o pioneiro da região, né, que se estabelece em Recife, né, e que primeiro passa a aprender a língua no primeiro semestre desse ano de 1873, né, e quando chega no mês de agosto, dia 10 de agosto, ele inaugura a igreja, ele funda a igreja, ele começa a igreja presbiteriana no Recife, né, do qual nós somos fruto. Essa igreja aqui tem 148 anos, fundada por esse missionário que chegou nessa região, enviado pela Igreja do Sul dos Estados Unidos para poder plantar o evangelho aqui. 5 anos depois desse trabalho inicial dele, ele organiza a igreja no dia 11 de agosto de 1878. Então, fazem exatos 143 anos que essa igreja foi organizada, 148 anos que ela foi fundada aqui pelo reverendo John Rockwell Smith, um missionário jovem de 30 anos, chega aqui solteiro para desbravar essa região do país, né? Também com ele, anos depois, chegou aqui um outro missionário que vai ser importante nessa região, que é o médico George William Butler. Esse homem vai ser considerado, por causa do médico, ele é comparado com Lucas, né? É chamado de um médico amado, e se estabelece aqui no Nordeste, planta várias igrejas no Maranhão, né? Dá suporte aqui à igreja em Recife, mas o seu maior trabalho foi lá no Agreste Pernambucano, em Garanhuns, Canhotinho, onde ele fez dali um celeiro para ganhar as cidades daquela região e plantar várias igrejas, num momento muito complicado também de uma epidemia, né? Que foi isso que Deus usou para abrir as portas para que a população ferrenhamente católica pudesse, ao ver a serenidade, a paciência e a dedicação desse médico em cuidar da população, quase 1/4 da população morreu com a epidemia de febre amarela naquela época, né? O sacerdote católico que mais perseguia e que mais difamava o Dr. Butler foi o primeiro a cascar fora quando a epidemia começou a matar gente, né? Mas foi o Dr. Butler que arregaçou as mangas e cuidou da população da região, né? E isso, Deus usou aquilo ali, como tem usado a pandemia também hoje, para trazer muitas pessoas à fé, né? Abatidas, temerosas, deprimidas, né? Reclusas em suas casas, né? Procuram um amparo espiritual e encontra, né, através da mídia, né,
uma palavra que traga consolo. A gente tem vivido esse fenômeno e muitas igrejas têm vivido esse fenômeno. Nós chamamos de os frutos da pandemia, que muitas pessoas têm chegado à fé por causa das transmissões dos nossos cultos, que atinge pessoas dos seus lares, no isolamento, né, de uma crise. Foi assim também naquela época, com o Dr. Butler, em meados do século XIX, quando Deus usou esse homem com a sua profissão, com a sua habilidade médica, para abrir as resistências e chegar ao coração das pessoas. Mas deixe-me caminhar com vocês para mostrar como esses homens, com todas as limitações daquela época, debruçaram-se sobre a evangelização, a missão, a plantação de igrejas e a comunicação do evangelho para que Deus fosse glorificado e para que fosse estabelecida em nossa região uma igreja forte. Esses homens, eles se dedicaram a viajar em cima de um burro, de um cavalo e de sair sertão adentro para lançar as sementes do evangelho. E assim se deu, e eles cresceram, e o alcance de Pernambuco, Paraíba e Alagoas foi alguma coisa surpreendente. Em 10 anos, eles plantaram 10 igrejas. É tão interessante perceber isso, e de forma muito estratégica. A primeira igreja organizada pelo reverendo John Rockwell Smith, como eu falei para vocês, foi a Igreja Presbiteriana de Pernambuco, era esse nome que ela tinha no dia 11 de agosto de 1878. A organização se deu com o recebimento de 12 membros, adultos, e de 4 membros menores. A gente tem até a relação disso que a gente levanta na história. Francisco Joaquim Pereira Pinto, presente naquela sessão de inauguração da igreja. José Inácio de Araújo Pereira, Iná Maria dos Prazeres, Domerinda Possia de Araújo, Joaquim Lins da Costa Vanderlei, João Batista de Lima, gravem esse nome, é interessante na história. Belmiro de Araújo César, um outro nome importante, uma família que deu mais de 14 pastores para a igreja brasileira. José Primênio Cristiano Eugênio Peixoto, Amália Pontes, Francisco Albuquerque e Emílio Fior. Os 12 primeiros membros, desses 12, 3 aqui são formados e dedicados para a vida ministerial e vão plantar igrejas no sertão do estado e em todo o Nordeste brasileiro. Então, foi assim que foi inaugurada essa igreja. E além da igreja aqui em Recife, o Dr. Rockwell Smith organizou a igreja de Goiânia, em novembro de 1880, a igreja da Paraíba, em João Pessoa, em 1884, a igreja de Pão de Açúcar, em Sergipe, em 1887, a igreja de Maceió, nas Alagoas, em setembro de 1887. Também o reverendo Rockwell Smith, juntamente com outros missionários e pastores nacionais, organizaram o presbitério de Pernambuco, em agosto de 1888. Então, plantou essas 5 primeiras igrejas, organizou um presbitério e formou pastores nacionais, nativos, né? É interessante como a gente percebe o empenho dessas pessoas que em tão pouco tempo ousaram sair avante e plantar igrejas. Outras igrejas foram organizadas no decorrer dos anos até o final do século XIX. O reverendo Belmiro de Araújo César, membro naquela organização e agora já pastor, organizou a igreja de Monte Alegre, no interior da Paraíba, em 88. A segunda igreja presbiteriana do Recife, no bairro de Areias, né, foi plantada também em 1893 por William Calvin Porter e Juventino Marinho, um outro fruto lá do trabalho em Goiânia, que foi preparado como pastor e se tornou pastor dessa igreja em seguida. O missionário Butler, juntamente com o reverendo Juventino Marinho, organizou a igreja de Canhotinho, em janeiro de 1900, e a igreja de Garanhuns, nesse mesmo ano, no dia seguinte, que organizou a igreja em Canhotinho. Organizou uma igreja em Gileá, interior também do Agreste, daquela região, em 1903. Né?
pelo reverendo Martinho de Oliveira, que vai ser também uma figura importante no avanço do Evangelho e na educação teológica da nossa região aqui. Então, foi assim que o Evangelho cresceu. E, por último, aqui em Pernambuco, Palmares, em 1903, também foi organizado pelo missionário Jorge Anderleit, que estava trabalhando na região. Então, só para você ter uma ideia, eu estou colocando isso para você, até 1903, aqui em Pernambuco, Paraíba e Alagoas, 10 igrejas foram organizadas. Mas não somente isso, o Ceará também foi alcançado por esses primeiros missionários. Outros missionários foram enviados pelo Comitê de Nashville para poder dar assistência a esse campo que crescia, né? E vieram, então, aqui para o Ceará um missionário chamado Delasey Wardlow. E ele, então, fundou a igreja lá em Fortaleza, estabeleceu o evangelho em outras cidades do Ceará. Isso em 1883, ele organizou a igreja lá de Fortaleza, com o recebimento dos primeiros 8 membros. Então, eles começavam a igreja com os primeiros conversos que tinham lá, que eram, então, treinados, discipulados, catequizados à fé cristã. Além da igreja de Fortaleza, o missionário Wardlow fundou a igreja em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 1885. E também realizou várias viagens evangelísticas a São Luís do Maranhão, a Natal e as cidades do interior do Ceará, como Baturité, Quixadá e Urubu-Retama. Então, vários pontos de pregação e avanços nessa região. Mas não somente Pernambuco, Paraíba e Alagoas, mas não somente o Ceará, mas também o Rio Grande do Norte. Foi visto e foi plantado igrejas lá. E um nome importante na plantação do evangelho reformado no Rio Grande do Norte é o missionário William Calvin Potter, que é um nome importante para a história da região também. Esse jovem veio com sua família lá do sul dos Estados Unidos, quando a guerra acabou e arrasou a economia do sul. O pai, a mãe, ele e 2 irmãs vieram para o Brasil, se estabeleceram lá na região sudeste, em São Paulo, em Campinas, mas logo que chegou, o pai morreu e a mãe ficou agora viúva com 3 filhos. E essa mulher se desloca para São Paulo, funda uma hotelaria, uma pousada para receber os americanos que chegavam de lá também, que estavam vindo ao Brasil, e com isso ela sustenta os seus filhos, né? E os seus filhos crentes estudam na escola americana, que foi fundada também em São Paulo, hoje o Mackenzie, essa estrutura que se tem no Brasil, é uma das maiores universidades particulares da América Latina, né? Começou ali nessa região também com a chegada desses protestantes ao Brasil. William Calvin Potter, depois de formado, dedica a sua vida ao ministério e quer ser um obreiro, é ordenado, é pastor. John Rockwell Smith casa com a sua irmã Susan, né? E ele vem aqui para a região para poder plantar a igreja e, juntamente com outros missionários, faz um trabalho espetacular no Rio Grande do Norte, quando eles plantam a igreja ali em Natal. E é curioso, né, que essas igrejas que iam sendo formadas com 8, 12, 20 pessoas, mas o trabalho em Natal, através das mãos de Calvin Potter, quando inaugurou a igreja de Natal, foi a maior igreja da região, com 153 membros. Tal o trabalho que ele fez, né? Estabeleceu um jornal para alcançar a alta sociedade potiguar, plantou uma escola na região, né, de caráter cristão, confessional, né, e fez um trabalho excelente ali. E a igreja em Natal foi organizada em fevereiro de 1896. Mas não somente Rio Grande do Norte, não somente Ceará, não somente Pernambuco, Paraíba e as Alagoas, mas também o Maranhão foi alcançado. E aqui entra na história esse missionário médico, né, George Butler, que foi quem plantou a igreja lá em São Luís, que foi um jovem de família pobre nos Estados Unidos,
que teve que ser educado em casa porque os pais não tinham condições de pagar uma escola para eles e seus irmãos. Um jovem que se dedicou aos estudos, que depois se formou na universidade, se tornou um médico, exerceu a profissão na América, mas depois, incomodado por Deus, dedicou a sua vida às missões e veio para o Brasil, né? E utilizou a sua formação acadêmica e profissional como um instrumento muito valioso para alcançar a região aqui, como eu falei para vocês. Ele veio, e é interessante que Recife era a base de tudo isso. Cada missionário desse que chegava dos Estados Unidos no Brasil passava aqui um tempo, pelo menos 6 meses a 1 ano, com o Dr. John Rockwell Smith, para aprender o português, né? E eles não faziam curso lá, eles vinham aqui na Tória e aprendiam, imerso na língua, né? E o Rockwell Smith é quem dava essa formação a eles. E eles, então, depois que passavam esse tempo aqui, iam para os campos, né, para os estados da região nordeste do Brasil. Assim também aconteceu com o Dr. Butler, que passou 1 ano aqui em Recife, aprendendo a língua e aprendendo como se faz o trabalho com Rockwell Smith. E depois, então, ele vai para o Maranhão e organiza a igreja ali em São Luís no dia 6 de junho de 1886, né? É interessante, 1 ano depois da sua chegada. Eu gosto de destacar isso, porque às vezes a gente se demora tanto para organizar uma igreja. E esses homens eram tão ávidos e tão zelosos e despendiam tanta energia nisso, que eles inauguravam igrejas assim, e essas igrejas cresciam, e essas igrejas eram instrumentos de bênção na proliferação de outras igrejas também. Dr. Butler foi um incansável nisso. Apesar da forte perseguição que ele sofreu pelos clérigos católicos lá no Maranhão, ele ganhou a simpatia da alta sociedade maranhense e muitos se agregaram à igreja protestante. Dr. Butler foi um evangelista incansável, estendendo o seu trabalho por várias cidades do interior do Maranhão. Ele estabeleceu uma congregação em Caxias e fez uma primeira visita a Teresina, no Piauí. O reverendo Butler permaneceu na região do Maranhão até 1892. Depois voltou aos Estados Unidos, onde passou 1 ano sabático de descanso e regressou ao Brasil no ano seguinte, em 1893, fixando residência no Recife e substituindo o John Rockwell Smith no pastorado da igreja em Recife, porque o Dr. John Rockwell Smith foi deslocado pelo Sínodo do Brasil para dirigir o seminário no sul do país. Dr. Butler, então, assume o pastorado dessa igreja, mas só passa 1 ano aqui, porque o ardor evangelístico e missionário dele não permitia. Recebeu um convite, alguém alertou para a região agreste, o interior do estado, e ele, então, se dirigiu ao interior do estado para poder plantar igrejas. Mas é interessante que, com essa multiplicação de igrejas, há necessidade de obreiros para poder pastoreá-las e liderá-las. Só que o comitê de Nashville, que era que enviava os missionários, não davam conta do avanço do trabalho. E, claro, aí começam a surgir as primeiras vocações nativas no Brasil, que é algo muito importante, porque a gente vê o zelo dos protestantes, da igreja reformada, em formar bem os seus obreiros, os seus pastores. E o trabalho continuou, então, se desenvolvendo cada vez mais em toda a região, a ponto de haver a necessidade de mais obreiros. Porém, os esforços missionários que chegavam não eram suficientes para dar conta da demanda. Isso fez com que fosse aberto espaço para o surgimento de vocações nativas. E isso nos mostra também, aqui aos líderes e aos pastores, que a nossa responsabilidade não é somente cuidar da igreja e pastorear a igreja, mas formar liderança, preparar pessoas, para que eles possam suprir a necessidade do campo. Como eu falei para vocês, entre os 12 primeiros conversos que foram batizados na organização da Igreja Presbiteriana em Recife, 3 deles mostraram interesse pelo Evangelho, pelo ministério da palavra, levando o Dr. Smith a iniciar uma classe teológica com o fim de prepará-los
e este curso formou 5 novos ministros que serviram na região. Os 3 primeiros, como nós colocamos aqui para vocês, Belmiro de Araújo César, José Francisco Primênio da Silva e João Batista de Lima, estavam ali entre os 12 que organizaram a igreja em Recife. Eles foram ordenados depois de um curso, era um curso que a gente chama de regime tutorial. O pastor ou o missionário faz uma classe particular com 1 ou mais pessoas que mostram interesse e eles passam para eles toda a formação teológica que eles têm nas línguas originais, na cultura geral, na teologia confessional, pastoral, e prepara esses homens e ainda usa esses homens como seus auxiliares, e eles mostram na prática como se pastoreia. E foi assim que começou essa formação que nós chamamos desse sistema tutorial, e o doutor Rockwell Smith foi um homem de fato inspirador para outros missionários que vieram e para aqueles nativos que estavam sendo formados. O doutor Smith já colocou Natanael Cortez observando, residiu no Recife durante 19 anos de sua preciosa existência, evangelizou, organizou igrejas e congregações, ensinou teologia e preparou ministros, fez excursões a outros estados, lançou a semente do Seminário Presbiteriano do Norte, deixou o Recife em 1892 por determinação do Sínodo para ensinar no Seminário do Sul em Nova Friburgo. Mas ele plantou a ideia da formação de outras pessoas e começou então esse regime tutorial, onde o missionário treinava pessoas interessadas e até estimulava pessoas a se dedicarem a isso. João Ferreira Almeida, um historiador da nossa igreja, destacou o seguinte a respeito do pioneirismo de Smith. Ele diz que o pioneiro Smith preparava os pastores do norte. Natanael Cortez, também no artigo no Norte Evangélico, uma revista, um jornal evangélico que proclamava a fé e que queria alcançar a sociedade mais alta, disse o seguinte no artigo dele: já a 21 de novembro de 1880, organizara a igreja de Goiânia, a segunda de Pernambuco. O doutor Smith manteve o interesse através de visitas com seus auxiliares, que eram esses pastores em treinamento. A igreja em Goiânia veio a dar 2 pastores para o alcance da região. Continua Cortez, dizendo o seguinte, que o candidato ao ministério João Batista de Lima pôs-se à frente da congregação paraibana, lá em João Pessoa, em 1883, que ainda era uma congregação. E já em 1884, em 19 de dezembro, o doutor Smith organizou a igreja presbiteriana na Paraíba. O reverendo Belmiro César veio a ser o seu primeiro pastor brasileiro. Então, é interessante como essa visão de formar pessoas e de dar treinamento a pessoas e de investi-las no campo era alguma coisa que estava no coração dos protestantes reformados, sempre foi assim. Sempre pensaram na plantação de igreja, na educação cristã, estabelecendo escolas, na educação teológica, formando pastores, e na assistência aos necessitados na área médica. Um hospital, uma escola, uma igreja. Era essa a visão, desde a Reforma Protestante, quando eles, então, alfabetizaram as populações que não tinham acesso à educação, estabeleceram escolas, assim como Lutero fez na Alemanha, colocando um teólogo, Philippe Melanchthon, como um secretário de educação, que não somente traduziram a Escritura, não somente codificaram a língua alemã, alfabetizaram a população pelo conceito que eles guardavam no coração de que todo ser humano deve ter acesso à Escritura livre, para que possa ter acesso à palavra de Deus, coisa que até então, século XVI, a população não tinha acesso à Escritura. Por isso andava às cegas, por isso foram atrás de tantos erros. Mas esse foi o grande lance da reforma, quando colocou a palavra de Deus na língua, no vernáculo popular, quando alfabetizou a população para que elas mesmas tivessem acesso à Escritura, aí sim a reforma estourou. Porque eles sabiam que quem controla a educação conduz uma sociedade. Assim a igreja medieval fez. Ela segurou a educação na mão do clero. E quem tinha acesso eram algumas pessoas da nobreza. Depois a nobreza percebeu isso, que a igreja medieval controlava o mundo porque ela tinha a informação e a educação nas mãos.
que é que os nobres fizeram? Escolas da nobreza, universidades começaram a acontecer na época da escolástica. Não somente agora a igreja tinha esse domínio, mas os reis também queriam suas universidades. E é exatamente isso que fez com que em Wittenberg, numa universidade de um nobre, né, de um príncipe, que tinha o professor, né, monge agostiniano Martinho Lutero como um grande professor, né, e que quando a igreja começou a perseguir, a tentar cancelar Lutero, né, usando a palavra do momento, né, ele disse, não, aqui ninguém toca no meu professor porque vai afetar a minha universidade. E então, o que aconteceu? A liberdade que eles tiveram para fazer e avante a reforma. Mas tudo isso por esse conceito da educação. O evangelho cresceu tanto na região Nordeste, que aquilo que fora algo prazeroso e necessário e muito eficiente dessa educação, desse sistema de educação tutorial, não mais funcionava. E agora era necessário que houvesse uma estruturação na educação teológica. E é aqui a coisa interessante que eu gosto de destacar muito, porque quando esses homens foram formados, eles formaram os pastores nacionais, e esses pastores nacionais foram aqueles que levaram avante a educação teológica na nossa região, né? E é algo que o pastor Augusto, na sua primeira palestra inicial aqui, nos trouxe e nos alertou de como teólogos liberais estragaram a igreja na Europa e em outras regiões do mundo por causa da educação e da formação teológica, que alcança seminários. Toda denominação reformada histórica que caiu no liberalismo teológico, isso acontece primeiro na formação de seus pastores, de seus teólogos. Por isso nós precisamos ter boas escolas teológicas, para formar gente com boa teologia, para poder orientar a igreja a não ser levado por qualquer vento de doutrina, mas ser fundamentada as suas convicções de fé na verdade de Deus. Ontem à noite também, o Steve Nichols nos trouxe uma palavra nas aplicações muito importante, que o que admirava, o que chamava a atenção dele naqueles homens da época da Reforma, eram duas coisas: a convicção firme que eles tinham nas verdades do Evangelho, nas verdades teológicas, e que isso levava eles a terem coragem de enfrentar o que eles enfrentaram. É interessante, a minha intenção com vocês hoje é despertar uma coisa para vocês. Eu tive a oportunidade de conhecer, nos 500 anos da Reforma Protestante, fizemos uma turnê, uma viagem, levamos um grupo para caminhar nos passos da Reforma, lá na Alemanha, lá na Inglaterra, lá na Suíça, e nós visitamos, né, essas igrejas que foram plantadas e fundadas por esses grandes personagens da história. E tivemos lá em Wittenberg, né, onde Lutero atuou. Uma cidade pequena, ainda hoje. E naquela época, talvez inexpressiva para o mundo. Mas porque um homem cheio de convicções e de paixão e de coragem por essas verdades enfrentou um sistema poderosíssimo na época, que já vinha cancelando há muito tempo aqueles que, incomodados, se levantavam para dizer que algo estava errado na igreja. Muitos foram silenciados, muitos foram perseguidos, muitos enfrentaram um tribunal teológico de inquisição e pagaram com a vida isso. Muitos foram silenciados até o momento que Deus abriu as portas, providenciou os meios para que essas verdades chegassem de forma impactante no mundo daquela época. Mas veio de onde? De uma cidade pequena, insignificante, por causa de pessoas que ousaram ter coragem, baseado em suas convicções de fé, e defenderam essa fé, e enfrentaram tribunais, né? E tiveram a ousadia de pregar a verdade de Deus, mesmo que custasse a vida. Por isso que eu comecei lendo com vocês o texto de Hebreus, que fala exatamente disso, né? Dessa necessidade que nós temos de não somente ouvirmos as verdades, participarmos de uma igreja. É confortável estar num ambiente assim, uma igreja que acolhe bem, que tem
uma climatização, uma igreja que me oferece estacionamento, uma boa escola para os meus filhos, mas não se reduz a isso a vida cristã. Deus nos dá o privilégio de podermos aprender, de termos homens que nos orientem nas verdades de Deus, mas a nossa vida precisa ter um propósito de levar avante o que Deus nos colocou. É Pedro quem disse para a gente que a gente deve glorificar a Cristo, santificar a Cristo, estando preparado em nosso coração para responder a qualquer um que pedir razão da esperança que há em nós. É a palavra de Deus que nos diz quem nós somos. Nós somos uma raça eleita, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, somos uma nação santa, somos sacerdotes do Rei, com o fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o desafio para a gente. É bom termos conferências e encontros e participarmos disso, mas com um propósito único, de nos alimentarmos, de nos fortalecermos, de firmar as nossas convicções, para nos dar coragem para cumprir a missão que nos foi confiada por Deus. E olhar a vida de pessoas assim que mal conhecemos, e são pessoas das quais nós devemos a nossa fé hoje. Porque essas pessoas desbravaram o campo, não foi com facilidade. O Dr. Butler, certa vez, numa investida lá em São Bento do Una, pregando o evangelho para a região, um homem instigado pelo ódio do catolicismo contra o protestantismo, depois de beber muita cachaça, pegou um punhal para ir matar o missionário. E um outro crente, também junto com o missionário, lançou-se para defendê-lo e morreu no lugar dele. Muitas igrejas que eram construídas durante o dia com muito esforço, né, pela mão de obra dos próprios irmãos, à noite, eram destruídas. E quando chegavam no outro dia lá para dar continuidade ao trabalho, tudo no chão. Isso acontecia uma vez, duas vezes, e eles, paciente e perseverante, continuaram fazendo a obra. A história do Dr. George Butler é bem interessante, né? Ele, quando estava naquela região do Agreste, plantando a igreja em Garanhuns, depois foi para Canhotinho, colocou um substituto dele em Garanhuns, o Martinho de Oliveira, e ele, em Canhotinho, uma cidade também pequena que nós conhecemos da nossa região, plantou uma grande igreja, uma escola de formação médica de saúde, né, que formou muitas pessoas na região por causa daquela epidemia de febre amarela que matou muita gente. Tem-se uma história dele que ele andava na cidade e as pessoas, né, chamavam de bode, cuspiam, vaiavam. Era essa a vida desses homens, que deixaram o conforto do seu país para vir para uma região difícil, para enfrentar esse tipo de hostilidade e com paciência, né, e com resignação, continuar o trabalho ali e plantar uma igreja forte. Quando a epidemia de febre amarela tomou a região e dizimou quase um quarto da população da região do Agreste, Garanhuns, Canhotinho, quando os sacerdotes católicos deram no pé e deixaram a população a ver navio sem nenhuma assistência espiritual, quem fez isso foi aquele homem que era cuspido, vaiado e perseguido. Conta-se uma situação que ele passou na calçada de uma casa e a mulher, que não gostava de bodes, né, os protestantes eram chamados assim, escarrou nele, cuspiu nele. Ele andava com paletó branco, né, de linhão, né, como o pessoal diz, bateu no peito, ele pegou o lenço, limpou, não falou nada e continuou. Quando bate essa epidemia, o marido daquela mulher foi assolado pela crise. Dr. Butler tomou conhecimento, foi na casa dela, ofereceu os serviços médicos, cuidou do marido dela, curou o marido dela. E depois aquela mulher em pranto, chegou para o Dr. Butler e disse: o que é que eu posso fazer para retribuir o que o senhor fez? Como é que eu posso lhe pagar pelo serviço? Ele disse: pode, me deixe passar na sua calçada. Aquele homem ganhou a região. Dizem que na morte do Dr. Butler, até hoje, os restos mortais dele estão lá, no local entre a igreja e a escola que ele fundou. Ele quis que o seu corpo não fosse levado de volta.
Ele quis ficar no país que ele adotou, né, espiritualmente. Dizem que quando ele morreu, a cidade parou. Até os sinos da Igreja Católica, né, sinalizaram em honra ao médico amado da região. Quando a gente lê a história desses homens e o desprendimento dessas pessoas e o que eles se propuseram a passar por amor a Cristo, né, a gente até cora de vergonha. E a minha intenção com vocês hoje, nessa palestra, é chamar a atenção para que essa mesma missão de Deus continua confiada à igreja. E isso significa a mim e a você. E que a gente deve lutar pelo Evangelho, formar pessoas bem preparadas, ter um bom fundamento bíblico para poder dar prosseguimento a essa fé. Foi com muita luta que eles tentaram empreender a educação teológica formal na região. O seminário começou com Martinho de Oliveira, quando o Dr. Butler o chamou para cuidar dessa área de uma formação mais estrutural, para organizar uma escola teológica lá em Garanhuns, que começou assim que ele chegou em 1899. Nós chamamos que é uma época embrionária da região. Formou uma escola, teve uma classe de pessoas, né? Tivemos o nosso primeiro pastor formado por essa escola, né? Homem conhecido, importante na nossa própria região aqui do Recife, né? O doutor Jerônimo Gueiros, né? Foi o primeiro estudante, o primeiro preparado. E quando ele falou com o Dr. Butler, dizendo que ele gostaria de colocar a sua vida a serviço do Senhor, mas que tinha uma dificuldade, que ele não poderia ir para o sul do país, para São Paulo, no seminário da denominação. Porque ele tinha os seus pais velhinhos e que seus pais dependiam dele para viver. O Dr. Butler disse, não se preocupe, a gente vai formar uma escola aqui para poder você não precisar ir. E uma outra coisa importante é que a igreja que precisava urgentemente de obreiros no campo e não tinha recursos para mandar ninguém para São Paulo, não tinha recursos para substituir uma pessoa no campo, precisava que o obreiro estivesse aqui e também considerava as peculiaridades da própria região, né? O Brasil é um país continental, de culturas diferentes, né? E a formação lá numa região que não tem muito a ver e não conhece a realidade ou as peculiaridades daqui não seria interessante. E por isso eles formam aqui. E teve muita resistência dentro da própria denominação, porque muitos diziam que não tínhamos recursos para manter 2 seminários, e eles lutaram para manter um seminário aqui, por isso. E durante quase 49 anos, até que a denominação reconhecesse o seminário aqui, e adotasse o seminário aqui, eles lutaram insistentemente. Homens como Dr. Butler, homens como Martinho de Oliveira, homens como Randerleit, homens como Jerônimo Gueiros, que lutaram pela educação teológica na região. E só para a gente encerrar aqui, em 1899 até 1903, quando o presbitério de Pernambuco assumiu o seminário como sendo do presbitério, e aí melhorou, depois o trouxe para Recife, né? E aí nós temos aí essa escola centenária aqui, que já formou mais de 1.300 pastores nesses anos que ela existe, né? Isso tudo começou, e quando ele foi organizado, quando ele foi adotado como seminário presbiterial, o Martinho de Oliveira, à frente dele já há 4 anos, quando ele volta para Garanhuns, né, de trem, ele pega uma infecção intestinal e morre 1 mês depois, né? E parece que o sonho do seminário iria acabar exatamente ali. Mas é aí que o Dr. Randerleit, que era professor também do campo, que foi pastor de Martinho de Oliveira, que foi quem o formou, né? Ele assumiu o papel e assumiu o lugar, né? É interessante que, quando ele morre, o Dr. Randerleit prega um sermão. Eu acho que nas últimas palavras de Martinho de Oliveira para o Dr. Randerleit foi essa: não abandone a educação teológica dos nossos moços, né? E ele então assumiu esse papel, e no sermão que ele pregou, ele falou exatamente isso. Morreu Martinho, mas não morreu o sonho da educação teológica, né? E daí, então, ele tomou a frente do seminário e, desde então, tem formado pastores
para servir a igreja brasileira. Eu queria, então, concluir com vocês essa minha palestra da manhã, que é uma palestra muito técnica, acadêmica, de informações históricas, mas que acredito seja muito desafiador para a gente. Eu lembro e sei da nossa responsabilidade enquanto igreja. Nós procuramos ser uma igreja aqui, uma igreja zelosa pela verdade de Deus, uma igreja que instrui e que forma bons cristãos com estabilidade, com saúde espiritual e com suas convicções firmes. Mas, acima de tudo, nós queremos ser uma igreja atuante, uma igreja que leva à frente o Evangelho de Cristo Jesus, uma igreja que planta outras igrejas, uma igreja que não pode ser acusada de ser uma igreja apenas que se satisfaz com a teoria teológica, mas uma igreja que usa essas verdades para apaixonar outras pessoas e levar outras pessoas a Cristo. E o testemunho aqui colocado pelo escritor de Hebreus, para mim, é muito relevante. A gente olha a graça de Deus na vida de pessoas e mira essas pessoas como um exemplo para a gente de vida, como estímulo para a gente de vida. Todos estes do passado, que Deus usou como instrumentos para fazer o seu reino acontecer, todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e alegraram-se com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Porque os que falavam desse modo manifestavam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Esse verso aqui me chama muito a atenção. Particularmente isso. Deus não se envergonha deles. E eu sempre olho um pouco para a minha vida e o que Deus enxerga quando olha para mim? Será que eu sou de fato uma pessoa que tem sido usado como instrumento de bênção na vida de outras pessoas? Será que eu tenho sido um instrumento útil na mão do meu possuidor? Será que as minhas convicções e a minha prática de vida, de fato, exala o bom perfume de Cristo? Será que eu sou alguém útil nas intenções de Deus de implantar o seu reino e de alcançar outras vidas? Será que Deus olha para mim ou para você e pode dizer a mesma coisa que disse sobre essas testemunhas aqui no livro de Hebreus, capítulo 11? Deus não se envergonha deles. E no verso 38, também uma outra coisa me chama muito a atenção. Quando relata a situação e o sofrimento dessas pessoas por amor ao Evangelho. O texto diz no verso 32, que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada. Da fraqueza, tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, serrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. E aqui vem o verso 38, essa segunda afirmação que me chama a atenção. O mundo não era digno deles. Deus não se envergonha deles. O mundo não era digno deles. Eu fico olhando para a minha vida e fico me perguntando isso. O que é que Deus
vê em mim quando ele olha para mim. Nós vivemos um momento muito complicado e difícil, e a gente tem visto que a hostilidade e a fé cristã tem aumentado muito, intimidado e tentado silenciar a igreja, ou proibindo reuniões, ou cancelando perfis, né? Onde você se posicionar como cristão vai ser visto como intolerante. E muitas vezes a tendência vai ser essa, das pessoas cada vez mais silenciarem e se calarem, para não sofrerem nenhum tipo de perseguição ou humilhação. Homens que não se preocuparam com isso. Homens e mulheres que resolveram permanecer firmes em suas convicções e declarar aquilo que crê. E de saber que a única esperança que pode levar uma pessoa à fé, nós conhecemos. E se nós não comunicarmos, nada acontecerá na vida das pessoas. Que Deus possa nos abençoar, que essa nossa participação de alguma forma tenha despertado você para perceber que Lutero não era um gigante. Ele era apenas um monge agostiniano numa cidade insignificante da Alemanha. Esses homens não eram gigantes, eram simplesmente pessoas de vidas comuns que resolveram dedicar sua vida a Deus e testemunhar do Evangelho de Cristo. Não eram maiores do que eu e você, nem menores do que eu e você. Deus, quando quer usar pessoas, Ele não procura os mais habilitados, Ele procura pessoas simples, com o coração dedicado ao serviço de Deus, para nos usar como instrumentos para a glória dele. Eu queria que você pudesse entender isso, dedicar sua vida ao Senhor, no seu canto, aí sentado, você pudesse fazer uma oração a Deus. Senhor, Tu já usaste várias pessoas simples, usa a minha vida também, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, pois para isso eu fui criado, como nós declaramos em nossas confissões, né? Que o nosso fim principal é gozar da presença de Deus e glorificá-lo para sempre. Nós fomos criados para isso. O pecado estragou isso. Deus nos redimiu para que nós pudéssemos viver para a sua glória. Que o Senhor possa usar a minha vida e a sua vida para que o nome dele seja conhecido e exaltado nesse mundo, no meio que Deus nos colocar. Vamos orar ao Senhor, nos colocar diante do nosso Deus. Pai bondoso, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa manhã, por esse momento. Agradecer, Senhor Deus, por Tua palavra. Agradecer por ver a Tua palavra transformar a vida de pessoas comuns, mas que, ao dedicarem a sua vida a Deus, o Senhor as usa para a honra e glória do Teu nome e para o avanço do Teu reino. Senhor Deus, nós queremos também nos colocar à Tua disposição para ser um instrumento da Tua graça na vida de outras pessoas. Nós queremos viver como peregrinos nesse mundo e almejar a nossa pátria celestial na glória. Nós queremos dedicar aquilo que temos, que somos, o tempo que nos resta de vida, para que o Evangelho do Senhor seja conhecido no mundo, para que o Teu reino avance, para que pessoas sejam alcançadas pela Tua graça e pelo Teu favor. Usa-nos, ó Senhor Deus, como instrumento da Tua graça. E faz com que momentos como esse que nós temos aqui, que iniciativas como essa possam despertar, renovar, impulsionar, encorajar a Tua igreja a viver de fato comprometida com a missão do Senhor. É o que nós te pedimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Que Deus abençoe vocês, que tenhamos ainda um dia muito proveitoso nas palestras que se seguem.